Fala pessoal que acompanham nosso canal, veja o que vai acontecer no próximo capítulo da novela A Gata. No capítulo 038, quarta-feira, 05 de outubro, Fernando diz a Esmeralda que os Martinez Negrete assinaram sua sentença de morte e diz a Paulo que seu pai é um ladrão. Paulo diz a Esmeralda que enfim estão comprometidos. Esmeralda responde que, mesmo assim, o ódio e o rancor seguirão imperando entre suas famílias. Fernando diz a Paulo que ele terá que ir pessoalmente à sua casa pedir a mão de Esmeralda. Lorena diz a Mariano que seu pai se surpreendeu ao ver o silencioso e tem o pressentimento que coisas muito ruins ocorrerão. Esmeralda diz a Jacira que ama Paulo e por ele é capaz de deixar tudo. Ela diz que se Fernando seguir disposto a vingar-se, ela irá embora de sua casa. Mercedes diz ao silencioso que tudo seria mais fácil se ele revelasse a verdade a Esmeralda. Ele responde que ainda não é tempo, pois antes precisa limpar seu sobrenome e fazer os Martinez Negrete pagarem por tudo que causaram a ele e sua família. Augusto sofre um derrame cerebral e é hospitalizado. Lorena diz a Paulo que todo o ocorrido com seu pai é culpa sua, que ele e Esmeralda juntos vão matar seu pai de desgosto. No capítulo 039, quinta-feira, 06 de outubro, Esmeralda fica preocupada quando Mercedes diz que Fernando seguirá com o processo contra Augusto. O doutor diz a Lorena, Paulo e Mariano que Augusto sofreu um derrame cerebral e por isso pode ficar em uma cadeira de rodas. Esmeralda diz a Fernando que Augusto sofreu um derrame. Ele responde que não pode fazer nada, e que possivelmente a raiva é que adoeceu Augusto, e isso muda seus planos de vingança. Fernando diz a Esmeralda que levou Perla a um médico e, após exames, foi constatado que ela não tem nada, e sua loucura é sintoma da dor que sofreu ao perder filha e esposo. Paulo procura Esmeralda para queixar-se de Fernando, por ele estar seguindo com o processo contra Augusto. Ele a pede que detenha Fernando, pois está desesperado. No capítulo 040, sexta-feira, 07 de outubro, Esmeralda tenta interceder por Paulo e sua família. Silencioso diz que Paulo é igual a Augusto, um aproveitador. Esmeralda se zanga e diz que Paulo é um bom homem, além de ser o pai de seus filhos. Esmeralda pede a dona Rita que a receba novamente em sua casa. Esmeralda e Mônica se encontram. Mônica diz que segue apaixonada por Paulo, e se ele lhe der outra oportunidade lutará por seu amor. Esmeralda responde que ela e Paulo se amam. Esmeralda vê Mônica beijar Paulo e, zangada, os diz que deixará o caminho livre. Esmeralda diz a Jacira que seguramente Paulo vai voltar com Mônica, e ela voltará a morar com Dona Rita, pois não pode seguir vivendo em um ambiente de rancor e vingança. Augusto culpa Paulo por sua desgraça, e por ter colocado os olhos em Esmeralda. Paulo responde que o silencioso só está cobrando o que Augusto roubou, e isso não é sua culpa. Mariano diz a Lorena que vai ver o silencioso para tentarem chegar em um acordo. Mariano diz ao silencioso que se fará responsável por todos os crimes de seu pai. Silencioso responde que jamais permitiria que um inocente pague pelo que não fez. Esmeralda finalmente sai da casa do silencioso com seus filhos e começa a procurar trabalho. Se inscrevam no canal. Ativa as notificações para vocês ficarem por dentro das produções.